Filmofobia, ele nasce de uma ideia de fazer um filme sobre o medo. Eu acho que o medo é uma das questões importantes para a gente entender o mundo que a gente vive, né? Pode ser o medo de um ponto de vista macro, por exemplo, o medo americano ou europeu do terrorismo, ou o medo brasileiro, o medo cotidiano que a gente tem de violência. Enfim, eu acho que o medo é um ponto importante para se discutir hoje em dia. Só que a minha opção foi trabalhar o medo num sentido mais íntimo, num sentido simbólico, que seria esse medo interior de cada um de nós. Eu não me interesso por fazer documentários de grandes temas, ou mais pegar uma questão que seja grande e ver como ela acontece ali numa dimensão uma dimensão menor, uma microdimensão disso. E aí o Filmofobia, ele nasce disso. Hoje é um dia bem difícil na filmagem, né? Tá todo mundo aqui, a gente tá bem ansioso, porque a filmagem que o Jean-Claude vai descer num poço de 7 metros, tem água no fundo, enfim, é uma coisa que pra gente é bastante tensa. Essa sequência era para ter sido rodada já na primeira semana, enfim, o Jean-Claude se mostrou disposto e corajoso, mas a gente teve uma chuva pela frente no dia que ia filmar, e aí a gente, por questões de segurança, preferiu não rodar. Esse poço ele ficou fechado durante anos, então assim, apareceu bicho, apareceu de tudo aí dentro, então além da coragem de descer o poço, o Jean-Claude está encarando toda uma fauna e flora aí que eu jamais desceria. Faria isso que o Jean-Claude vai fazer agora. Como alguns outros trabalhos, eu parto de uma perspectiva pessoal. Enfim, eu tenho fobia de sangue, foi uma coisa terrível para mim na infância e na adolescência. Então, assim, eu achei que tinha ali na mão um tema que pudesse ser interessante para trabalhar, e eu tinha um desejo de fazer um filme de ficção, um desejo de trabalhar com atores. E aí eu convidei Hilton Lacerda, né, que é um roteirista de vários filmes, Baile Perfumado, Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Árido Movie, diretor do Cartola, junto com o Lírio Ferreira. Eu convidei o Hilton para a gente pensar junto que filme poderia ser esse. A gente trabalha com uma luz de claros e escuros, e aí a gente discutia muito como iluminar aquelas máquinas, aquelas traquitanas que estavam ali, qual o sentido disso, e que ao mesmo tempo essa luz, que é uma luz quase que expressionista, não ia refletir no filme como um todo. Então ela era um elemento, mas não quer dizer que todo mundo, por exemplo, ia trabalhar com gestos grandes, com coisas assim, gente. Né? Eu queria essa tensão aí de gêneros para isso. E com relação à câmera, para mim foi interessantíssimo, porque a gente imaginou uma câmera principalmente na mão, que acompanhasse as ações e tal, só que o Aloysio, ele tem algumas características de fazer essa câmera na mão que são muito diferentes de como eu imaginava antes. E essas características dele, para mim, eu achei que foram muito interessantes no filme. Porque assim, eu imaginava uma câmera que eventualmente flagrasse alguma coisa num zoom rápido, ou que eventualmente a gente usasse um zoom rápido porque não ia jogar fora o meio, então só para se aproximar. E o Aloysio, ele tem uma coisa da câmera na mão ali que acompanha ele, assim, a respiração, e ele faz uns zooms lentos, assim, quase maquinais, que às vezes parecem uma máquina, assim, uma coisa, e que eu achei que no filme foi interessantíssimo, porque criou mais uma máquina, né, a máquina câmera, em que era manipulada de uma forma ali, assim, vai se aproximando dos botões, assim, com uma calma e tal, parará. A única imagem verdadeira
é a de um fóbico diante de sua fobia. Bom, o Jean-Claude foi uma pessoa que eu acabei me aproximando por causa do 33. Ele escreveu muito sobre meu filme 33, a gente saiu algumas vezes para conversar e tal, e a gente acabou criando uma proximidade ali. E aí ele foi assim, eu me senti à vontade para quando eu e Hilton, a gente ainda estava no comecinho do argumento da história, para a gente procurar o Jean-Claude para bater um papo com ele. Isso foi um luxo, porque a gente tinha uma história, a gente sabia que queria trabalhar com fobias, mas tinha uma historinha que assim, o Jean-Claude virou claramente e falou, olha, se vocês forem fazer o filme desse jeito que está aí, vai ficar uma merda de um filme de terror ruim. Filme de terror muito ruim. E aí ele começou a nos questionar a possibilidade, me questionar muito a possibilidade que assim, que eu estava querendo abandonar demais o documentário para ir para uma ficção talvez excessivamente formalista, que eu não precisava negar tudo que eu já fiz, enfim. Ele, na verdade, o que o Jean-Claude fez muito foi dar corda para a nossa loucura. E aí eu e Hilton mexemos em tudo no projeto e aí depois, num certo momento, a gente definiu que teria um líder na experiência relacionada às fobias. E quando a gente definiu que o mote principal desse personagem seria acreditar na imagem de um fóbico diante da sua fobia, aí eu voltei para o Jean-Claude e o convidei para trabalhar como ator. Ele virou e falou assim, eu topo com o maior prazer, só que nesse momento eu já não trabalho mais no roteiro. Porque eu acho que um ator não tem que saber tudo. Vocês também têm que poder me enganar. Você tem fobia? Tenho. Eu sei. Tenho. Eu sei. De sangue. Tenho fobia de sangue. Então, você vai estar, pode estar, se você quiser, não é? Numa situação muito inesperada, muito estranha. Porque se você aceitar participar como fóbico do filme, né, você vai estar no âmago do filme. Você vai estar dentro do filme. Você vai ser uma das peças que vão constituir o filme. E ao mesmo tempo, como making-of, você estará fora. Dá? Não é complicado? É complicado entender, porque é quase que um 2 em 1 a proposta. Você está dentro, plenamente dentro, né? E totalmente fora, observando. O dispositivo nasce quase que no mesmo momento que eu defino um tema. Então, assim, na medida em que eu penso, vou fazer um filme sobre determinada coisa, em que existe ali um tema colocado, nesse mesmo momento eu já estou trabalhando a questão de como olhar para isso. E esse como olhar para isso, muitas vezes pode exigir um dispositivo um pouco mais preciso, um pouco mais cheio de regras. Posso te filmar? Porque eu fumo e eu adoro gente fumando. Ah, é? Daqui a pouco ninguém mais vai poder fumar, né? Não. Cena rara, uma pessoa fumando numa instituição, isso vai ser proibido, vai ser terrível e careta. Agora, assim, são regras, por exemplo, né, e tinham posicionamentos de câmera mais delimitados, mas são regras, por exemplo, que na medida em que surgisse alguma coisa imponderável diante da câmera, a gente iria atrás o tempo todo. Então, assim, essas regras, elas não são bloqueadoras do acaso. Às vezes até ao contrário. Às vezes, como eu tenho uma baliza de regras absurdas atrás, eu posso me soltar mais e me dedicar mais, que eu sei que tem uma cobertura ali que garante o filme. Bom, esse é um momento, talvez o último aqui. Estou dentro de uma escola, uma instituição, fumando. Nós estamos no ano de 2009, o áudio está ali, mas é a vida. E eu ainda estou fumando. Sei até quando. Foi. Pra mim tá bom. Acabou.